Olá, boa tarde a todos. Esse trabalho trata do desenvolvimento, do design e implementação de um robô omnidirecional com 3 rodas. Eu sou o professor Darcílio Tomasi Júnior da Universidade Tuiuti do Paraná e esse trabalho foi realizado junto com o professor Eduardo Todi da Universidade Federal do Paraná. Esse é o cronograma que iremos aplicar na nossa apresentação: motivação, fundamentação, implementação, resultados e trabalhos futuros dessa pesquisa. Começando pela motivação, nós nos preocupamos em criar e demonstrar o funcionamento de um robô omnidirecional que pudesse atingir um número elevado de graus de liberdade em relação a uma base convencional, como por exemplo uma base de direção diferencial. Além disso, nós gostaríamos de demonstrar o desempenho da odometria proprioceptiva no deslocamento realizado em uma base, em um ambiente conhecido, em um deslocamento relativamente simples. É importante para nós também era apresentar o equacionamento cinemático, as etapas para realizar esse equacionamento cinemático, serviço de fundamentação para próximas pesquisas em trabalhos com robôs e com estruturas mais elaboradas. Na hora de fazer o deslocamento e na hora de fazer o equacionamento, eu gostaria de deixar um histórico aqui de quais são as etapas para fazer tal equacionamento. E tendo posse desse sistema real, esse protótipo funcional, nós podemos ter a motivação, né, e a oportunidade de comparar isso com um ambiente simulado. A fundamentação teórica do nosso trabalho ela baseia-se no modelo avaliativo baseado no EBB-MARC, que foi proposto lá em 1995, né? Não é um modelo novo. E ele baseia-se completamente em mensurar as distâncias calculadas pela odometria proprioceptiva e as distâncias absolutas que foram atingidas pelo robô. Calculando-se as médias que foram realizadas a partir do número n de vezes que nós repetimos a etapa, né, para cada orientação, a orientação horária ou orientação anti-horária, nós calculamos as distâncias euclidianas que nós temos dessas médias de cada um dos movimentos realizados. A partir dessas distâncias euclidianas, nós conseguimos mensurar qual que é o erro da base, né, o erro da base para poder partir para um sistema de calibração ou somente para mensurar qual que é o desempenho dessa base. O objetivo do MBMark é mensurar esses dois tipos de erros. Ou a gente tem um erro de deslocamento na hora, um erro de rotação ou um erro de deslocamento do robô. Né? Ou podemos ter os dois, como é o caso mais comum observado. Partindo para o equacionamento cinemático, né, então todo o modelo baseia-se nessa representação. Tá? Então a gente tem, primeiro, a gente parte para os cálculos das referências locais da roda, né? Então a gente está considerando, para esse equacionamento, nós consideramos que esse alfa aí aqui ele é diferente de zero. Então, sendo assim, ele funciona para qualquer modelo de base omnidirecional que nós tenhamos na estrutura do nosso robô. Tá? Nesse caso, nós utilizamos uma base com alfa i igual a zero, mas para qualquer modelo de roda suíça também funciona. Tá? Então a gente observa que os cálculos das referências de velocidade são uma decomposição do vetor de velocidade principal aplicado através da rotação da roda, tá? Onde nós criamos a partir dessa matriz KI1 aqui. Tendo essa matriz criada, agora nós podemos partir para as referências de velocidade da roda, pegando como referência local, né, o centro da roda e as velocidades descritas a partir da velocidade rotacional da roda. A partir dessas velocidades, nós podemos novamente decompor os vetores, só que agora, como nós temos dois movimentos sendo realizados, nós precisamos, né, diminuir, reduzir aqui do nosso cálculo dos vetores os componentes que não são pertinentes a cada movimento analisado. Tendo posse desses movimentos, dessas matrizes, nós podemos simplificar a equação, gerando esse resultado, onde a gente tem o deslocamento da roda, das velocidades lineares, né, da roda, de cada roda em relação ao movimento rotacional e ao movimento dos elementos passivos que compõem a roda. Partindo um pouco mais para trás, agora nós podemos calcular novamente esses elementos, só que fazendo uma observação da velocidade do centro da base, não do centro das rodas. Né? Então, novamente, nós decompomos aqui os vetores de deslocamento e agora nós precisamos levar em consideração o deslocamento rotacional da base vezes o deslocamento linear que nós calculamos previamente aqui. Tá? Tendo posse novamente desses componentes, nós podemos criar a matriz e criar a representação do deslocamento da base, né, da roda, em relação à base, o deslocamento da base que nós temos, tanto em x, y e ômega, que seria a velocidade angular de giro da base. Nós podemos pegar essas duas equações, que tratam dos mesmos elementos, e compará-las, né, igualá-las, para que a gente possa, a partir dessa igualdade, extrairmos os componentes fundamentais para nós que são a velocidade de rotação das rodas e, né, seja ela em velocidade angular da roda ou velocidade dos elementos passivos, tá? Em relação à velocidade de deslocamento do centro da base. É isso que nós temos nessa equação aqui.
a equação básica da cinemática inversa do robô. Nós aqui demonstramos os cálculos das inversas das matrizes, né, para não gerar qualquer dúvida em relação a Ki1 e Ki2. E como nós multiplicamos nesse modelo uma matriz 2x2, duas matrizes 2x2, por uma matriz 2x3, nós temos a matriz T, que é uma matriz 2x3, onde nós tomamos a liberdade de fazer uma redução de representação, né, substituindo os dois elementos por esse elemento para que ficasse mais simples a representação da matriz T aqui embaixo. Tá? Com essa matriz T, nós podemos agora não nos preocupar mais nas velocidades dos elementos passivos, porque não é uma variável que nós podemos controlar no momento que nós estamos fazendo o movimento do robô, gerando o movimento do robô. O que nós conseguimos controlar é somente a velocidade angular de giro de cada uma das rodas. Abrindo esse elemento para cada uma das rodas, abrindo aquele i para cada uma das rodas que nós temos na base, nós criamos essa representação, onde nós temos a matriz E, né, como sendo a matriz que representa as diferenças as diferenças de ângulo entre cada uma das rodas e os elementos passivos que nós temos. Essa aqui é uma representação geral para qualquer modelo de base omnidirecional, né? Bom, partindo novamente para os cálculos agora das velocidades do centro da base em relação às velocidades angulares que nós temos nas rodas, nós chegamos a esse modelo de equação onde nós temos a velocidade linear de cada uma das rodas em relação à velocidade do centro da base. Tá? Tendo posse desse equacionamento, nós estaríamos interessados em saber qual que é o posicionamento em y e em x que nós teremos na base. Nós queremos definir um ponto para deslocamento, só que nós não queremos saber qual que é a velocidade do centro da base, nós queremos saber qual que é o ponto que nós queremos definir. Sendo dessa maneira, então, possível, através de uma outra matriz, a matriz H, que nós definimos agora aqui, né, observando essa representação, nós chegamos então à equação cinemática inversa, onde nós temos a velocidade linear de deslocamento de cada uma das rodas, tá, em relação ao ponto que nós queremos estar no plano 2D que nós estamos navegando com o robô. Vale ressaltar aqui que nós temos duas matrizes importantes, a matriz E e a matriz H, que foram expressas e estão representadas aqui em todo o texto. Esse modelo, essa representação matemática, foi a representação matemática utilizada e implementada dentro do software de controle para poder gerar os movimentos e cálculos a partir da odometria proprioceptiva. Durante a implementação, nós estávamos preocupados com os custos envolvidos no projeto, pois a ideia desse projeto é ser um projeto livre e aberto para que qualquer um que tenha condições e recursos possa implementá-lo fisicamente também, né? Nós tentamos utilizar o máximo possível de peças nacionais que estejam disponíveis no mercado nacional, e esse é um modelo que foi proposto e implementado no nosso robô de protótipo. Tá? Então, cada elemento, né, que nós chamamos de nosso elemento motor, nós temos um controlador dedicado para cada um desses elementos, né? Assim como uma interface para movimento dos motores e uma interface para gerar o cálculo da velocidade que está sendo empregada em cada uma das rodas. Nós escolhemos nesse projeto utilizar motor de passo, para que nós pudéssemos elevar a precisão que nós tínhamos no movimento, assim como um encoder para mensurar a velocidade rotacional. Tá? Então são todos elementos e componentes fáceis de serem encontrados no mercado nacional. Esse é o projeto da base, como ela é composta mecanicamente, e essa é uma foto da implementação real e funcional da base que nós temos, né, implementada, e foi a partir dessa base, com essa base que nós geramos os dados que serão apresentados agora para vocês. O desenvolvimento foi todo feito baseado em ROS, né? E a implementação do modelo de odometria foi toda feita em Python e algumas partes também em C++, mas a maioria foi feita em Python. Aqui nós temos os resultados obtidos pela base. Então, cada uma das representações elas foram feitas cinco vezes, né? E cinco movimentos e três vezes cada lado. Então, 3 vezes a gente rodou no sentido anti-horário do movimento, e para cada uma dessas 3 vezes nós fizemos 5 tentativas, né, gerando esses valores de centro de massa, como o procedimento MBMark chama. O mesmo aconteceu para o sentido de giro horário aqui, né? Então essas são as bolinhas são os centros de massa de cada um dos movimentos gerados. A partir desses centros de massa a gente calcula as distâncias euclidianas que nós temos para cada uma das 3 medições, e esses foram os valores de distância euclidiana que nós temos. Então, para um deslocamento como proposto pelo procedimento MBMark de 4 metros, os valores estão suficientemente aceitos
sendo que nós não levamos em consideração nenhum procedimento de calibração no nosso modelo, o que torna os resultados aceitáveis para o protótipo. Os nossos trabalhos futuros são relacionados à implementação do modelo de calibração nessa base, o uso de um RDF para simulação, implementação e desenvolvimento do RDF dessa nossa base robótica para disponibilizar em um modelo de simulado e terminar a documentação no repositório e disponibilizar isso através de um repositório open source para a comunidade em geral. Essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigado.